o poder da persuasão e a influência que você tem nas pessoas. Vamos lá. Eu queria dizer que eu vou me basear aqui num livro muito famoso e bastante conhecido também, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, escrito por Dale Carnegie em 1937. Então, basicamente, Dale Carnegie ele ensinava sobre a comunicação entre as pessoas. E logo no prólogo do livro dele, ele diz que quando ele foi procurar fontes, estudos sobre a comunicação e a influência de uma pessoa com outra, ele não achou muita coisa, ele não achou praticamente nada. Então ele pagou bibliotecários e gente, né, para estudar tudo que eles encontraram sobre isso, juntarem. Ele também juntou conteúdo e criou esse livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é um livro um tanto antigo, mas mesmo nesses novos tempos, na atualidade, ele está sendo bem requisitado. Eu vi que ele voltou a muitas prateleiras aí de várias editoras bem significativas no mercado. E eu acho muito interessante falar sobre ele, porque ele é um livro que soma bastante. Eu acho muito interessante falar sobre esse livro, porque ele traz além de coisas óbvias, ele traz coisas muito importantes no relacionamento humano. Então, vamos lá. Primeiramente, o que ele fala? Ele fala sobre essa comunicação entre uma pessoa e outra. E o que ele quer dizer com isso? Ele traz umas fontes bem interessantes sobre dois tipos de pessoas. A primeira pessoa era aquela estudiosa, digamos um engenheiro bastante renomado, com muitos estudos, bom histórico. E do outro lado, ele traz uma pessoa que tem uma capacidade de transmitir ideias com clareza, uma pessoa que sabe passar o que ele pensa para as outras pessoas, alguém que é capaz de como é que se diz? De influenciar o outro, de não influenciar de maneira manipulativa, lavagem cerebral, essas coisas assim, como alguém que é capaz de transmitir uma ideia, o que você pensa, entende? Fazer com que as outras pessoas compreendam o que você pensa, concordarem e partilharem da sua ideia, entende? E ele diz que no mercado, o mais requisitado e o que ganha mais de longe é esse cara que sabe transmitir ideias, que sabe transmitir os seus pensamentos para outras pessoas. Uma espécie de interlocutor, entende? Vamos colocar esses dois na mesa. Do que adianta você ser um renomado engenheiro, ter muitos estudos, do que adianta você ser um engenheiro, ter muitos estudos, muitas pesquisas, muitas teorias e não saber ensinar ou não saber passar o que você pensa, né? A sua ideia, o seu projeto, a sua teoria. Isso não adianta de nada você saber isso tudo. E um cara que pelo menos ele tem esses contatos, mesmo que ele não saiba, né, tudo que esse engenheiro sabe, se ele consegue passar uma ideia, ele já tá muito à frente no mercado, ele já tá anos-luz, entende? E no livro ele traz 6 nortes da comunicação e da influência entre as pessoas. E quais seriam esses norteadores da influência social? Seriam, primeiro, evidência social, reciprocidade, comprometimento, escassez, afetividade e autoridade. Então vamos lá. Reciprocidade. O que seria a reciprocidade? É basicamente quando a gente se sente compelido a retribuir gentilezas, né? Retribuir uma coisa com a outra. Se alguém faz uma coisa boa pra você, você tende a retribuir. Se alguém te ajuda com isso, você pensa, poxa, da próxima vez eu vou ajudar esse cara, eu tô devendo ele e tal. E é basicamente isso, é como uma ligação, entende? Um elo, um laço que você tem com uma pessoa. Ela faz uma coisa boa pra você, você faz uma coisa pra ela. Basicamente, gentileza gera gentileza, né? Depois temos a afetividade. A afetividade é o quê?
ele diz: tendemos a dizer sim àqueles que gostamos. Basicamente, uma pessoa que você já é íntimo, já é bem chegado, assim, se ela te pedir um favor, é muito mais fácil você dizer sim pra ela do que pra um estranho. E é muito comum a gente ver isso, até mesmo em vendedores online ou então em lojas, porque o que eles fazem? Eles tentem ao máximo se aproximar de você e se tornar seu amigo, porque é muito mais fácil a gente aceitar o conselho de um amigo do que de um desconhecido. Então, para esse cara criar um laço com você, para ele criar uma intimidade, é muito mais fácil você aceitar o que ele diz do que um desconhecido, entende? Depois temos a escassez. Isso aqui é bem óbvio, né? Basicamente a gente dá mais valor ao que a gente não tem ou que a gente tem em menor quantidade, em pouca quantidade. A gente vê isso claramente nessas promoções online ou até em vendas que os vendedores geralmente dizem: ah, compre logo nosso produto, tá acabando o estoque, só tem mais 5 vagas, venha logo para você não se arrepender depois. Trazer aquele sentimento de que tá acabando e que tá pouco, porque se tem pouco acesso, ele é muito mais requisitado, entende? Se tem pouco no mercado, você vai ver, se você procurar um produto raro, vamos pensar um carro que só tem 5 tipos no mundo, você vai imaginar que o preço dele é enorme, né? Agora, um Uno, um Brasília 21, ou então um Fusquinha da vida, existem vários, milhões deles no mundo, então logicamente eles são mais baratos do que um carro que tem 2, 3 modelos ao redor do globo. São muito mais caros, entende? Agora temos a evidência social. O que seria a evidência social? Ele diz: tomamos quem nos parece mais adequado como exemplo. Ou seja, quando você tem aquele amigo que ele tem um projeto, que ele se dá bem, que ele tem sucesso, que ele consegue atingir o objetivo dele, você sabe que ele é uma pessoa normal e ele foi disso para um patamar maior, você tende a ter ele, se você é uma pessoa boa, é claro, como exemplo. Porque, né, hoje em dia muita gente tem inveja e gosta de atrapalhar os outros, mas se você é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, você vai tomar seu amigo próximo como um exemplo. Você vai pensar: poxa, deu certo pra esse cara, então por que não pode dar certo pra mim? A gente era igual, né? E é basicamente isso. E depois temos a autoridade. Isso aqui é muito importante. Aqui diz: valorizamos a opinião de especialistas e de quem aparenta ocupar lugar hierarquicamente superior. Isso aqui é bem óbvio, né? É muito mais fácil você aceitar a opinião de alguém que tem um doutorado, um mestrado, ou que tem uma autoridade acima, né, maior, do que alguém que só pesquisou por alto, né, superficialmente. Mesmo assim, claro que não é pra generalizar, né, porque a pessoa tem um diploma que ela é um mestre, e também não é porque o cara não tem um doutorado que ele não sabe de nada. Talvez ele só não tenha tido acesso ou não quis cursar uma faculdade ou uma universidade, mas mesmo assim é uma coisa que está na sociedade hoje, né? Essa questão da autoridade. E muita gente usa até como manipulação. Você tem que ficar bem esperto. Tipo, eu sou doutor nisso, eu sou mestre nisso, então você tem que me ouvir porque eu nunca tô errado. Isso é um problema, porque a maioria das pessoas, elas não sabem que somos humanos e que a gente erra. E temos que ficar de olho nisso. E agora o último é o comprometimento. Em geral, as pessoas se sentem bem ao cumprir seus compromissos e promessas. Bem óbvio, né? Autoexplicativo. E agora a gente entra no caráter mais teórico. Você, dá pra perceber, né? Se você tem um olhar mais... se você tem um olhar mais criterioso, mais estudioso, que isso aqui engloba várias habilidades do conhecimento humano, como a psicologia, a neurociência, a neurolinguística, a PNL, né? Então, é uma coisa bem profunda que mexe com o cérebro humano. Aqui, né, ele coloca isso como uma sigla chamada SPICE, que você pode resumir tudo isso
basicamente nessas 5 letras. E o SPICE seria o quê? Seria simplicidade, percepção do interesse alheio, incongruência, típica do humor, confiança e empatia. E a gente pode deixar bem claro nisso que é bom que você aprenda essas coisas, porque isso é o tipo de coisa que não é ensinada na escola, não é ensinada na faculdade, entende? E eu acho que todo profissional, todo ser humano que, se você quer ser bem sucedido no mercado de trabalho, você tem que saber isso, entende? Não que seja obrigatório, mas isso aqui vai te abrir muitas portas. Então procure, entre no YouTube e procure. Esse se chama o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem de graça no YouTube. Baixa aí o áudio e escute quando você estiver indo no trabalho, quando você estiver lavando sua casa, lavando a roupa, a louça. Porque isso aqui vai te ajudar bastante, entende? Eu mesmo, eu era um cara muito tímido, eu tinha problemas para me comunicar. Nos trabalhos da escola eu ficava gaguejando, eu tinha muitos problemas. E ainda no ensino médio eu achei esse livro, né? Me recomendaram, eu li. E realmente ele ajudou muito. Eu fiz uns trabalhos, eu apresentava os trabalhos, né? Eu fazia do meu modo. E as pessoas, eles falavam, né? Eu mudei, antes eu era um garoto bem introspectivo, assim, meio introvertido. E eu conseguia passar o conteúdo, entende? Eu conseguia apresentar aquilo até melhor que os professores às vezes, não querendo me gabar, é claro, mas no sentido de que depois os meus amigos, eles me pediam ajuda, né, em tal coisa que o professor ele não conseguia ensinar, eu tinha que ajudar eles, né? E eu aconselho que vocês leiam isso, porque isso pode abrir muitas portas para vocês. Se você tem contato, se você tem um conhecimento, isso aqui pode te ajudar em muito. Porque as pessoas persuasivas, elas têm a capacidade de apresentar opiniões aparentando estar de acordo com o interesse daquele que pretende influenciar. Então quando você entende essas coisas, você apresenta a ideia em paralelo com aquilo que a pessoa ela acredita, usando as ferramentas que você tem, entende? Numa conversa, não querendo se impor, mas querendo passar alguma coisa. Até mesmo no caráter cômico, né, de humor, você vê que as pessoas que elas são mais engraçadas, elas são mais populares, né? Aqui diz, ó, as boas piadas surpreendem o público, pois desestabilizam a lógica do cérebro por fração de segundos e deixam a plateia aberta a novidades. Ou seja, você vê, né, que quando você faz uma piada, quando você zoa alguma coisa, a pessoa ela meio que fala, realmente, né? Por isso que o Bobo da Corte ele tinha um espaço especial no rei, antigamente, não tinha? Mesmo que ele fosse apenas um bobo da corte, ele tinha uma importância pro rei, porque ele fazia humor e isso hoje em dia é uma coisa muito importante, porque tudo tem um caráter mais especulativo, mas isso aqui é mais teoria, mas até através do humor você pode manipular a pessoa. Então tome muito cuidado com isso. Eu tô ensinando isso aqui, eu tô te falando para que você aprenda não só usar isso pro seu benefício, eu estou ensinando isso aqui, mas não para que você manipule as outras pessoas, não para que você use isso aqui para coisas ruins, entende? É para te ajudar na sua carreira, nos seus relacionamentos, entende? E muitas pessoas, elas leem essas coisas, elas usam isso simplesmente pra fazer dinheiro. Não é pra fazer dinheiro isso aqui. É pra você passar coisas boas, passar conhecimento que você sabe, subir de carreira, entende? Não tendo como base o dinheiro. Você tem que saber se comunicar com as pessoas. Não manipule elas, não use isso pra coisas ruins, mas pro seu bem, pra passar coisas boas, assim como eu tô fazendo agora. Tô tentando passar uma ideia, passar uma coisa que vai ser útil. Faça isso pro seu bem, faça isso pra subir na carreira, pra tentar ajudar aquele amigo que não entende, ou então pra até mesmo ensinar os outros. Então é isso, eu pretendo pesquisar mais e trazer mais sobre isso no canal, sobre essa questão comunicativa, porque até mesmo quando eu faço vídeos isso me ajuda a aprender e a fixar mais o conteúdo. Então, em caráter mais didático, eu vou tentar trazer mais coisas assim. E
Se você viu até aqui, obrigado. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua compreensão, pela sua paciência. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comenta aí o que você achou. Se você já leu o livro, me diga aí algumas ideias, o que você pensa sobre isso. Siga também lá no meu Instagram, eu tenho Instagram, Miyamoto_Musashi. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, sua compreensão. Até mais. Tchau, tchau.